Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Símbolos e Futebol. Por favor, deixem um like e se inscrevam no canal. A sua ajuda ela é muito importante. A sua ajuda importa, tá bom? Então, por favor, dá essa força, essa moral aí pro canal, se inscrevendo e clicando no like. Bom, primeira rodada, Copa do Mundo de Clubes 2025. Palmeiras versus Porto. Eu pretendo fazer uma análise pós-jogo de todos os times brasileiros. Como o jogo do Botafogo é muito tarde, provavelmente eu só faço o vídeo amanhã de manhã. Ou algum tempo livre do dia que eu tiver. Mas hoje vamos falar então do jogo do Palmeiras, que foi o primeiro brasileiro a estrear nessa Copa do Mundo de Clubes. Inédita. Bom, o empate para o Palmeiras foi bom, médio ou ruim? Para mim está entre médio e ruim, porque o Palmeiras é mais time que o Porto, teve mais chances e teve, olha, é, tem quem discorde, não tem problema, estamos aqui para discutir mesmo, mas na minha opinião, para alguns pode parecer exagerado, mas o Palmeiras tinha condições total de vencer o jogo por uns 2-3-0. É que o Palmeiras perdeu muita chance. E o goleiro dos caras salvou também. Cláudio Ramos, pelo amor de Deus, salvou pra caramba. E o Everton também. O Porto teve algumas chances interessantes, não tanto igual o Palmeiras, mas teve. E o Everton também salvou lá. Os goleiros do grupo do Palmeiras estão tão incríveis, né? É o Everton, é o Cláudio Ramos, é o Oscar, o Stari, do Miami, o El Shanai, do Al-Ahly. Não é à toa que os dois jogos terminaram 0-0. Não é porque os jogos foram ruins. Nem o jogo de hoje, nem o de ontem eu achei ruim. É que os goleiros trabalharam muito bem. Porém, o Palmeiras, pra mim, bobeou. Podia ter saído com a vitória. E esses 2 pontos que o Palmeiras deixou escapar podem custar caro. Porque no papel, Inter Miami e Al-Ahly são mais fracos que o Palmeiras. Só que é aquela história, né, gente? Futebol é futebol e sempre tem aquele time fraco, principalmente em Copas, sempre tem aquele time fraco em algum grupo que dá uma zebra, que consegue dar trabalho ou até mesmo eliminar um time grande. O pessoal, antes do jogo, né, nesses últimos dias de pré-copa, estavam comentando muito sobre esse jogo do Palmeiras e Porto. O pessoal comentando, falando, né, de sul-americano contra europeu, qual que é a melhor liga, liga brasileira, liga portuguesa. E tinham alguns falando que o Palmeiras ia amassar o Porto, tinham outros assim que falando que o Porto era, não, pelo amor de Deus, o Porto é o clube europeu, como é que ele vai ser amassado por um clube sul-americano? Então você vê que são pessoas que, com todo respeito, mas acompanham muito pouco futebol. Gostam de futebol, mas acompanham muito pouco. O Porto, apesar de ser um clube europeu, que tem lá o seu tamanho considerável, mas, assim, não é nem de longe um dos melhores clubes europeus. Tá, assim, se a gente for classificar entre 3 divisões, o Porto tá entre a segunda e a terceira. Se a gente for colocar 3 categorias, 3 divisões dos clubes europeus, os melhores, aí depois vem os clubes do meio, depois a terceira categoria, os piores clubes da Europa. O Porto, para mim, estaria perigando entre esses dois, né, o do meio e o último. Ora estaria na terceira categoria, ora na segunda. Então, assim, o Porto já não é tudo aquilo que o pessoal fala. Com todo respeito, tá? Todo respeito e carinho à torcida e à instituição, que sim, para Portugal é um grande clube. E falando em futebol português e brasileiro, os dois campeonatos nacionais, eu acho que é muito assim equilibrado, tá? É muito equilibrado. Num... É difícil discernir se tem uma que é melhor que a outra. No momento, eu acho que o brasileiro é mais forte, mas isso pode mudar rapidamente, a curto prazo.
mas no geral eu acho muito equilibrado, tanto o Campeonato Brasileiro quanto o português. Mas falando desses dois times especificamente, Palmeiras e Porto, Palmeiras, pra mim, é melhor. E pegou um Porto que, gente, o Porto, além de não ser tudo aquilo, tem lá, é um time interessante, beleza, mas apesar de, ainda, além de não ser tudo aquilo, é um time que tá passando aí por uma crise. O futebol do Porto, em vários momentos do jogo, me irritou, mas me irritou muito. Sabe por quê? Vocês vão me xingar agora, mas me irritou muito porque me lembrou o futebol do São Paulo de Zubeldia. Um time lento, um time que erra passes bobos, passes de 2 metros, um time que não sabe controlar a bola, apesar de ter tido bons momentos. O Porto teve sim momentos de fazer o gol, mas no geral é um time muito limitado, mas muito limitado. Por isso que eu falo, esse empate foi muito melhor para o Porto do que para o Palmeiras. E aqui, gente, eu não tô falando que o Palmeiras nossa, é 50 vezes melhor que o Porto. Não, não é isso. Mas, primeiro, eu acho que são dois times muito equilibrados se a gente for falar em história. Apesar de que o Porto, sim, ele disputa o campeonato europeu em geral, a Champions, vamos colocar assim, e certamente é outro patamar disputar a Champions. Não tem assim o que discutir. Mas tirando isso, se a gente for pegar os dois clubes e colocar lado a lado, gente, é dois clubes assim praticamente do mesmo nível. Não tem muita discussão sobre isso. Uma hora um vai estar melhor, outra hora outro vai estar pior. Só que um é do Brasil e o outro é de Portugal, simples assim. E como não há muitos jogos entre os dois, não dá pra gente ter aquela certeza absoluta, aquele 100% de certeza disso que eu tô falando. Mas dá pra gente ter uma ideia muito boa, muito próxima disso. E eu acho que os dois times são muito equilibrados, do mesmo nível, só que atualmente o Palmeiras é superior. Atualmente. Tá em uma fase melhor do que a do Porto e tem um time no papel melhor que o do Porto. Apesar do Porto ter alguns jogadores muito interessantes, como o Rodrigo Moura, que parece ser um cara aí promissor, 18 anos apenas. Achei ele bem fominha em alguns lances. Só que assim, né, também não tinha muito com quem tocar a bola, né? Porque o cara pegava a bola e já se passasse para outro, o outro ia errar um passo de 2 metros, mas enfim. Palmeiras no finzinho do segundo tempo, do primeiro tempo teve lá, né, aquele foi o lance do jogo, né? Duas defesaças do goleiro, duas não, né? A primeira não foi tanto assim, mas a segunda que ele pega, pelo amor de Deus. Depois a bola sobra pro jogador do Palmeiras, chuta e o zagueiro salva. Não era o zagueiro do Porto, era outro, mas enfim, um jogador do Porto que estava na defensiva naquele momento. Aquele foi o lance do jogo. Então, assim, não estou dizendo que um empate é o fim do mundo. Não é algo assim também, nossa, foi zebra. O Palmeiras tinha que ter ganho, não. Mas dava para ter ganho. E isso, se eu fosse palmeirense, eu estaria meio melancólico agora. Não estaria com raiva, totalmente triste, desconsolado. Não, não ia estar desse jeito. Mas eu ia estar assim, uma tristezinha, sabe? Aquele empate que amarga na boca. Que você fala, putz, dava pra ter ganho. E são pontos que podem fazer diferença. Agora o Palmeiras vai ter que aí jogar o mesmo futebol que jogou contra o Porto, mas jogar agora contra o Inter Miami ou Al Ahly e saber aproveitar as chances. Se souber aproveitar as chances, eu acho que o Palmeiras bate os dois times, tanto o Al Ahly quanto o Inter Miami. Eu sinto que o Palmeiras talvez tenha um pouco mais de trabalho com o Al Ahly, apesar do Inter Miami ter o Messi. O Inter Miami, gente, todo mundo sabe, não é um time bom, um time que está na Copa do Mundo de clubes mais pelo Messi do que por outra coisa. É um time ruim, só que tem o Messi. E o Messi é um cara que pode decidir. Porém, assim, Palmeiras tem tudo para vencer esse jogo. Messi é um jogador, assim, com todo respeito ao ET Messi. Sou fã do cara. Craque.
mas tá em fim de carreira, infelizmente. Essa é a verdade. Não é mais aquele Messi. Só que, de vez em quando, o cara ainda pode tirar sim o coelho da cartola e fazer o gol da vitória. Porém, apesar disso, eu acho que o Palmeiras vai ter mais trabalho com o clube africano, com o clube egípcio, que é o Al Ahly, que é um time já mais conhecido entre os torcedores brasileiros. Já esteve em semifinais de outros mundiais, né, dos mundiais antigos, que agora virou intercontinentais, e é o melhor time da África. Então, não é um time para ser desprezado. Eu acho que o Palmeiras vai ter dificuldade e não. Futebol, futebol. Pode ser que eu queime a língua e aconteça tudo diferente, mas eu acho que o jogo contra o Al Ahly vai ser difícil e o Palmeiras vai ganhar aí por um placar bem magro. 1-0, 2-1. Não acho que vai meter goleada, não. Só que futebol é futebol. Posso queimar minha língua, né? Enfim, o Palmeiras ele ainda tem chance de se classificar, ou se tem, pra mim é o time com mais probabilidade de seguir para as oitavas de final. Primeiro porque é um dos melhores clubes do Brasil e da América do Sul. Tá lá, pra mim, top 3 da América do Sul. E assim, não tô aqui, não é menosprezando o Palmeiras não, tá? Mas o Palmeiras, ele deu sorte, caiu num grupo bem ruinzinho. Num Porto que tá em crise, que tá com um time bem mal das pernas. É praticamente o São Paulo, só que lá de Portugal. E o Inter Miami e o Al Ahly, que desses três, por incrível que pareça, o Al Ahly eu acho que é mais perigoso que o Porto. Se eu fosse palmeirense, eu teria mais medo do Al Ahly do que do Porto. Por isso que eu acho que esse empate iria amargar muito na minha boca se eu fosse palmeirense. Mas, enfim, continuando, o Palmeiras eu acho que ele tem mais chances de entrar para as oitavas de final, tanto por ser uma das melhores equipes da América do Sul, quanto por estar em um grupo relativamente fraco. O Palmeiras ele é o mais forte desse grupo. O Flamengo, por exemplo, caiu no grupo do Chelsea, Botafogo, PSG, Fluminense, Borussia Dortmund, que tudo bem, também não é lá aquelas coisas, mas é bem mais time que o Porto, e diferente do Porto, o Borussia Dortmund não está em uma má fase. Tem um time, um elenco aí que se o Botafogo conseguir um empate, vai sair bem, mas bem no lucro. Enfim, pessoal, essa é a minha análise, minha opinião, minha visão sobre o jogo de hoje. Alguns de vocês podem discordar completamente, mas, por favor, eu peço respeito, educação, civilidade. Podem comentar, discutir, mostrar a sua opinião, por que você discorda de mim, o que você acha que eu falei de absurdo, mas com respeito, tá bom, pessoal? Estamos aqui para conversar, bater um papo, e é isso. Então, é isso aí. Daqui a pouco, daqui um pouco menos de 2 horas vai ter o jogo do Botafogo, mas o vídeo do Botafogo eu acho que eu só vou lançar amanhã, muito provavelmente. Então é isso, galera. Fiquem todos com Deus, um bom domingo, uma ótima semana a todos. Por favor, peço novamente, cliquem no like, se inscrevam no canal. Valeu, falou!